O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje eu vou usar a Bíblia, né? É bom, né? Estamos no mês da Bíblia. Porque há um texto, esse texto de São Tiago é muito importante para nós, né? E é bom ler ele até um pouco a mais do que a liturgia hoje está nos oferecendo. Meus irmãos e irmãs, a forma como Jesus ensina, há 2 formas. Ele ensina para a multidão, é o seu ensinamento para a multidão, e aí está envolvido os fariseus, os doutores da lei. E há aquele ensino mais denso, a esse grupo seleto que é os discípulos, os apóstolos. A eles Jesus dá uma formação mais densa. E ele mesmo diz, né, a vós foi dada a graça de conhecer os mistérios do reino de Deus. E é nesse momento que ele, atravessando a Galileia, não quis que ninguém soubesse. Por quê? Porque estava ensinando aos seus discípulos. Então era o momento dele com os discípulos. E qual é o ensinamento que Jesus dá aos apóstolos? Por que é diferente? Porque percebemos que o ensino que Jesus dá aos apóstolos é o ensino da cruz. A cruz, que agora esse ensinamento se tornou para todos nós que somos discípulos de Cristo, pela graça do batismo. Então, é um assunto, um tema que nós não podemos, não devemos deixar à parte. É um assunto importantíssimo para nós, porque se eu quero ser cristão, se eu quero ser imitador de Cristo, se eu quero ter os sentimentos de Cristo, se eu quero me configurar a Cristo, eu tenho que abraçar a cruz. Não tem como ser cristão
rejeitando a cruz. Porque essa é a nossa tendência, a gente rejeita mesmo. A cruz é pesada, é árdua, estou cansado, essa cruz eu não aguento mais, né? Lamentamos demais pela cruz, quando que, com tudo isso que ela nos oferece, a nossa resposta devia ser: Senhor, eu amo demais esta cruz. É um paradoxo, é conflituante para nós isso aí. O mundo não entende, porque amamos a cruz. Primeiro que a cruz, como esse instrumento, essa pena capital romana, realmente é um instrumento de morte. Mas entender que Jesus transformou esse instrumento de morte num instrumento de redenção. Por isso que na Sexta-feira Santa, nós adoramos a cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Pendeu o Salvador do mundo, pendeu a minha salvação. Eis o lenho da cruz. E esse mês, dia 14, celebramos também a exaltação da Santa Cruz. Então eu olho a cruz não mais como um peso, mas com a alegria, com o amor que eu devo ter por ela, porque ela é instrumento da minha redenção. Ah, padre, tudo bem, aí é a cruz de Cristo, realmente a amo e tal, mas a minha cruz é pesada. Mas também não tem diferença, porque a cruz que o Senhor realmente nos convida, como Ele falou domingo passado: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é para rejeitá-la, é tomar a cruz e me seguir, porque a cruz é sinônimo de redenção. A cruz é sinônimo realmente de até de humilhação, que é o que precisamos. Nesse texto do Evangelho nós encontramos, pela reação dos discípulos, nós encontramos uma situação que infelizmente todos nós estamos sujeitos, todos nós enfrentamos, que é a soberba. Nós somos soberbos. Quando há essa rejeição da cruz, é o sinal de que é a minha soberba que está gritando, que está querendo falar. Os discípulos aqui ficam, quando escuta Jesus dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. O que era esse medo? Já era a soberba falando. Não vou perguntar não, senão me comprometo. Poderia ser isso. Não vou perguntar não, senão ele vai exigir mais. Porque a soberba, ela vai tomando o lugar de Deus. A soberba vai roubando o espaço. Vai tirando o nosso compromisso como cristão. Não vou perguntar não, senão vou me comprometer. Então é melhor ficar aqui na minha zona de conforto. É isso que a soberba faz. E mais, ela faz crescer assim esse nosso orgulho em achar que somos alguma coisa, né? Porque de vez em quando a gente canta, né, no ofertório: eu não sou nada e do pó nasci. Porque é uma verdade, né? Mas tu me amas e morrestes por mim. O soberbo nunca vai dizer isso. O soberbo sempre: não, eu sou até um bom cristão, eu estou ali todo domingo. Eu pago meu dízimo, eu faço isso, eu sou até da pastoral, eu até prego, né? Eu conheço o catecismo, eu faço isso, né? Eu fui até escolhido pelo padre, o bispo falou comigo. Soberbo é assim. O Evangelho, domingo passado, né? Jesus pergunta aos discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? No paralelo que é de Mateus, a gente encontra mais completa esse diálogo de Jesus com os discípulos.
Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és bendito, Simão, filho de Jonas, porque tu não te deixaste levar pela conversa que está por aí, que é Elias, que é João Batista, que é um dos profetas, mas o meu Pai te revelou. E por isso eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e que tu ligares será ligado, e que tu desligares será desligado. Imagina aí Pedro escutando tudo isso e se inchando, né? Poxa, eu sou o cara, né? E os outros discípulos olhando assim, né? E Pedro: sou eu, viu? Né? Porque, até nessa forma de brincadeira, porque poderia ter ocorrido isso, pelo que Pedro vai fazer depois. Porque o soberbo, ele quer tomar o lugar de Deus. Logo após que Jesus revela isso a Pedro, Jesus revela agora quem é o Messias. O Messias será entregue nas mãos dos pecadores, será entregue nas mãos dos sacerdotes, dos chefes, que entregarão aos pagãos. Ele será humilhado, açoitado, né? Será condenado à morte, mas no terceiro dia ressuscitará. Pedro pega Jesus aqui: vem cá, peraí, não é assim não. Que é isso? Né? Deus, né? Ele se sentiu, né? Fui eleito, sou o maior aqui, né? Então eu posso chegar para Jesus e dizer: não, rapaz, não é assim não. Deus te proteja, nem deixe que isso aconteça. A soberba vai justamente, sutilmente, tirando você da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, muitas vezes, na maioria delas, né, ela é humilhante. É humilhante para a nossa carne que quer aparecer. A vontade de Deus, quando vem na nossa vida, ela vem nesse aspecto, porque é a vontade de Deus. E Jesus diz a Pedro: vai para longe, Satanás. Né? Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Percebendo isso, como é que a soberba ela vai agindo? Os discípulos não queriam perguntar, porque está muito cômodo. Eu já sou discípulo, já estou com ele, eu caminho ao lado dele, para que mais? Isso pode ocorrer conosco. E ocorrendo essa situação, ocorre aquilo que Jesus já havia exortado, tomando a passagem, a palavra do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quem é que mantém longe dele? A soberba. Um coração soberbo, um coração que olha só para si. E aí Jesus, como bom mestre, ele pergunta o que é que vocês estavam discutindo no caminho, ninguém responde, então ele percebe o que é e diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. O contrário da soberba é a humildade, é humilhar-se diante de Deus. E aí Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e a abraça. Acredito que foi São Beda, o venerável, né, que interpretou esse abraço de Jesus como Deus que realmente se aproxima quando eu me humilho. Mas se meu coração é soberbo, Deus se afasta. E é aqui que entra justamente a carta de São Tiago hoje. Que, assim, a liturgia não colocou o restante, mas isso nos dá até a possibilidade de em casa pegar o restante do capítulo 4. Quando, já no versículo 4, a partir do versículo 4, São Tiago vai dizendo, e diz forte: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus?
Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão diz a Escritura: sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. O abraço que Jesus dá nessa criança, ele está praticamente dizendo esse texto de Provérbios, né? Deus dá a sua graça aos humildes, como uma criança que tem um coração livre, que tem um coração solto, né? Livre, não fica imaginando ganhar coisas. É uma criança. E se eu tenho um coração de criança, pode ter certeza, Deus vai estar sempre me abraçando. Mas se meu coração, se a minha vida é simplesmente uma busca de si mesmo, de confortos, de coisas para mim, de reconhecimento, Deus resiste. Por que Deus resiste? Porque eu não busco, não procuro. Meu coração é soberbo demais para isso. E São Tiago vai continuar dizendo: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E aí vem: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O remédio para o soberbo é a humilhação. É ele buscar se humilhar. Senhor, eu reconheço. Como aquele publicano, né, do fariseu e o publicano. O publicano dizia: Senhor, perdoa-me. Não ousava nem olhar para o sagrado, né? E dizia, fechava os olhos, batia no peito e dizia: perdoa-me, Senhor, eu sou um pecador. Humilhar-se na presença de Deus. E realmente não somos nada. Eu não sou nada e do pó nasci, né? Na quarta-feira de cinzas é belo esse gesto, esse símbolo: tu és pó e ao pó voltarás. Para lembrarmos, para calar a nossa soberba, né? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, vai dizer São Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 5. Né? Pedro vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos e minhas irmãs, para não me alongar tanto, né, já que me alonguei, né, é o caminho justamente para curar essa ferida que criamos, que é a da soberba. É o caminho da humilhação, é o abraçar a cruz. Quando abraço a cruz, tendo essa consciência, ela se torna leve. Porque abraçar a cruz dessa maneira é acolher aquele convite de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque meu peso é leve, meu jugo é suave. É aproximar-se dele, é confiar a ele a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.